canal. E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Então, hoje eu resolvi trazer esse vídeo, né, de como desenhar mangá, como está no título aí do vídeo. Porque mangá é um desenho que todo mundo gosta de fazer, né? E não é um desenho muito difícil de pôr em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Que é usar figuras geométricas, ponto de fuga. Essa imagem aí que eu escolhi, esse desenho, né, como referência, ela tem um pouco de tudo aquilo que a gente já viu nos outros vídeos, né? Linhas geométricas, figuras, na verdade, figuras geométricas e perspectiva. Porque se você reparar bem o desenho, ele está vindo como se fosse de lá, né? Para cá a imagem, ela está saltando para frente. Então ela é como se a figura tivesse vindo de lá do fundo e vindo mais para frente. Então está usando o ponto de fuga. A imagem está aqui, o ponto de fuga foi colocado, o artista usou aqui o ponto de fuga bem lá fora mesmo da imagem, né? Quase lá no final da folha. Ele fez o desenho. Então ele pegou as linhas de referência e foi criando. Digamos que a cabeça do personagem é aqui, e aqui ele fez o ombro, ele botou ele em perspectiva. Essa imagem você vê que ela está muito assim, em perspectiva. E aqui vai estar o Pégaso, né? Ele está maior, ele está vindo mais para frente, está mais projetado ainda do que o personagem lá. Está mais ou menos assim o Pégaso, né? Então tudo aquilo que a gente viu está sendo aplicado nessa imagem. Então, antes de começar, né, a mostrar como é que se faz tudo isso, eu queria agradecer aos novos inscritos aí, né, que entraram aí no nosso canal, e agradecer aqueles que deixaram o like, e muito obrigado mesmo. E, bom, não posso deixar de pedir, né, então, se você é novo aí no canal aí, seja bem-vindo e, por favor, se inscreva aí no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações e compartilhe o vídeo, né, com os amigos para o canal crescer mais e mais, né, cada vez mais, tá? Então, bora lá. Mas antes de começar, eu queria dar uma dica para vocês de todo desenho que vocês forem fazer, evitar de fazer assim, colocar a folha na mesa e ir desenhando, né? Fazer o desenho. Para o desenho ficar melhor, né? Bem mais, vamos dizer assim, um aspecto bonito mesmo, né? Você tem que colocar a folha, né, o mais inclinada possível que você puder. Aqui eu estou inclinando a minha folha para dar esse efeito, né? Na hora de desenhar, o desenho ficar bonito, melhor, bem desenhado. Eu apoio num livro, vocês estão vendo aqui. Eu tenho aqui, porque eu não tenho prancheta, então eu improviso, né? Aqui eu tenho uma madeirinha, um quadro, né? Um quadro daqueles antigos, então eu coloco para apoiar, bem assim, fica bem inclinado mesmo. E aqui eu uso o meu bloco, né? Desenho. Eu coloco a folha em cima do bloco, que o bloco fica em cima dessa prancheta, digamos, improvisada. Eu coloco assim a folha e fica inclinado, porque quanto mais inclinado, melhor, como eu acabei de falar. Se você fizer o desenho direto na mesa, a figura ela vai ficar, como é que eu posso dizer, ela vai ficar como se estivesse esticada. Se você coloca a folha inclinada, o que acontece? O desenho ele sai perfeito, porque ele está na inclinação. Por isso, se vocês observarem às vezes em vídeos... Opa, desculpa, bati aqui. A câmera balançou. Em vídeos de desenhistas, eles estão usando a prancheta deles, né? Eu ainda não tenho a minha, mas eu vou adquirir quando possível, né? Para ficar melhor nos vídeos que eu for fazendo aí futuramente. Então, dessa forma eu improviso para ficar melhor, né? O desenho.
Se você faz curso de desenho, se você entrar no, se não, você não faz, quando você entrar numa escola de desenho, você vai ver que as mesas elas são inclinadas, né? Na verdade são mesas, são pranchetas mesmo, tá? Vamos lá, chega de enrolar e vamos começar aqui a fazer o desenho. Como vocês estão observando aí na figura de referência, o desenho está vindo em perspectiva, como eu expliquei, usando esse rascunho aqui. Então aqui eu não vou usar perspectiva, porque a gente tem a referência, e a referência a gente consegue chegar nesse efeito que dá, como se estivesse saltando da folha o desenho, está sendo projetado mais para frente. Agora, se eu fosse desenhar, digamos, a mão livre mesmo, da minha cabeça, da minha imaginação, eu teria que usar ponto de fuga, né, para botar a imagem nesse ângulo que vocês estão vendo na referência. Foi o que o artista teve que fazer. Mas aqui a gente não vai precisar porque nós estamos observando a referência, então não precisamos fazer isso. Tá? O desenho a gente sempre começa pela cabeça, né? Porque é dela que você vai tirando também as medidas, né, do personagem. Então, eu vou começar aqui pela cabeça do personagem, vou fazer um meio oval aqui. Como eu expliquei, é bom você sempre fazer com a mão mesmo livre, não pegar uma tampinha e fazer o desenho, porque senão você não vai treinar a mão, entendeu? E aí você não vai desenhar legal quando for necessário. Você sempre tem que usar alguma coisa para ajudar você. Então eu aconselho a vocês a usarem a mão livre mesmo. Soltar a mão muito, o braço, fazer aquele aquecimento, né? Pegar uma folha e fazer um aquecimento, tipo, ir lá, fazer alguns círculos, um círculo dentro do outro, usando a mão toda. Aí, como eu expliquei já nos primeiros vídeos. Eu vou fazer aqui um pouquinho reforçado, mas é como eu sempre digo, façam o mais claro possível, o mais leve possível com a mão, para não marcar muita folha. Eu acho que está dando aí para ver aí no vídeo. Pronto, já fiz. Daqui eu vou medir o tamanho que vai ficar a figura. Se eu não fizer isso, o que acontece? Se eu não tirar as medidas, o desenho vai ficar todo mal feito, né? Vai ficar quieto. Se eu não tirar a medida, eu vou fazer o tronco aqui, daqui a pouco eu vou me perder tanto no desenho que ele não vai caber na folha e vai dar tudo errado. Então a gente sempre mede. Usa o lápis, a lapiseira, o que você tiver em mão e mede, tá vendo? Essa ponta daqui fica bem rente àquela linha lá, e essa daqui eu vou marcar com a unha. Pronto. Então o tamanho da cabeça do nosso personagem aqui, eu estou fazendo grande, é desse tamanho. E eu vou fazer as medidas agora, para saber qual o tamanho do corpo que vai ficar, né, para caber na folha. Então, uma cabeça, marquei aqui, quase 3 cabeças, 2 cabeças e meia. É aqui onde vai ficar o desenho. Ele vai caber ali. Aqui eu vou puxar. Sempre bom você usar formas geométricas, né? Como eu estou usando ali. Se você fizer, às vezes você vê alguns tutoriais que o cara faz isso aqui. Círculo, aí faz um risquinho aqui para marcar o pescoço. Daqui, opa, quebrou a ponta. Daqui faz um quadradinho assim, puxa para cá para fazer o tronco. Ele faz como se fosse uma caixinha, né? Um trapézio, digamos assim. Daqui ele vai puxar um meio círculo aqui, outro meio círculo, uma pontinha para cá, onde vai ser o braço, aqui vai ser onde vai ser o cotovelo, mais um pouquinho para cá, e vai fazer como se fosse um triângulo, digamos assim, para marcar a mão. Ou tá errado, tá invertido. Assim. Para marcar a mão ele vai fazer isso aqui. Fica aquela figura estática, né? Não fica legal, porque na hora que você for fazer os contornos de desenho, dar vida para o personagem, vai ficar meio errado. Então, se você usar formas geométricas, fica muito melhor, muito mais simples de fazer, o desenho fica mais fluido, e isso vai fazer com que o seu desenho, o seu personagem vai ficar bem feito, né? Não vai ficar errado. Então é isso que eu vou fazer aqui.
Aqui eu vou usar uma forma geométrica para fazer o tórax dele. Vou fazer uma base meio quadrada aqui. Vou fazer uma arredondada, mais redonda aqui. Aqui vai ser o pescoço, que está projetado, está com a face projetando, né? Então aqui eu vou fazer um formato mais cilíndrico para o pescoço. Aqui é o pescoço do personagem. Aqui eu vou terminar o tórax. Vai ficar assim. Aqui eu vou fazer uma forma mais cilíndrica também para marcar a cintura. Pronto, já fiz aqui essa forma, vai marcar a cintura do personagem. Aqui eu vou usar um meio círculo, né, para ter a base de onde está o ombro dele. Pronto, aqui é a base do ombro. Vou puxar uma linha guia aqui, só para saber de como vai ficar o braço dele. Acho que é mais ou menos desse tamanho. Vamos tirar uma dúvida aqui, vamos ver qual é o tamanho. Às vezes a cabeça é a base de tudo, você consegue usar ela para fazer toda a base do desenho, para saber todas as medidas. Aqui, se você reparar, não vai ser possível usar aqui. Então aqui eu usei essa forma. Então aqui tem essa forma, a linha guia. Opa, deu uma balançada aqui na câmera. E eu vou usar umas formas meio cônicas para fazer esse braço dele aqui. Então eu vou pegar uma forma cônica aqui para fazer a parte do bíceps. Vai ficar assim. Outra forma cônica para fazer o antebraço. Vai ficar mais ou menos assim. Daqui da mão, vou fazer uma base. A mão sempre é mais difícil, né? A mão, os pés, para o desenhista é o que é mais difícil de aprender a fazer. Mas aqui eu vou usar as formas geométricas aqui, que vai simplificar isso aqui. A mão, né? Vou usar como se fosse uma salsicha, digamos assim, né? Fazer aquele salsichão aqui. Para o dedo também eu vou usar uma forma mais de salsicha mesmo, né? Para o dedo aqui, esse dedo está meio inclinado, então vou usar outra salsichinha aqui, uma para cá, para formar os dedos dele. Se você não está entendendo bem por que eu estou fazendo essas coisas, né, essas formas, você que nunca desenhou, quer aprender a desenhar melhor, o desenhista usa isso aqui para dar as formas do desenho depois, né, para o desenho ficar com as proporções certas, né, não ficar feio, aquele desenho que às vezes a cabeça é desse tamanho, daqui a pouco a mão está maior do que o rosto do personagem, enfim, o desenho fica todo errado. Então o desenhista usa forma geométrica para tirar as medidas do corpo, para que fique a figura perfeita. Aqui eu vou usar mais uma aqui também, né? Fazer a ponta do dedo lá e aqui. Então fica uma salsichinha dentro de outra salsicha. Aqui vou fazer outra para fazer outro dedo. O dedo dele, a mão dele está assim, né? E vou concluir aqui. Tem outro dedo aqui, mais para baixo, que está mais visível assim. Aqui eu vou pegar outra salsicha aqui, o dedo está mais para cá. Aqui já está a base dessa mão aqui. Eu vou usar essa forma. Vou usar um meio, como se fosse um oval, para fazer essa parte aqui, né, do dedo dele. E depois essa outra parte da mão, mais como seria um oval, né? Só para complementar, fechar aqui esse oval, vamos dizer assim. E aqui é onde está o polegar. O polegar dele seria mais ou menos assim. Pega essa região aqui. Pronto, a base dessa mão já está aqui. Já está feita. Depois com os detalhes vai ficar bem mais visível o desenho. Vou puxar aqui um pouquinho para o lado para ficar melhor e para vocês visualizarem.
Deixa eu reforçar aqui. Espero que esteja saindo aí no vídeo, que não fique muito escuro. Só vou dar uma reforçada aqui. Vou fazer alguns cortes nesse vídeo, porque senão fica muito longo e fica chato, né? De acompanhar. Aqui usei o tórax, vou fazer outro meio oval aqui, para a gente ter uma base de onde a figura não mostra, porque tá com uma ombreira, né? Aquela parte ali da armadura, uma ombreira que tem na armadura, não dá para ver, mas o artista ele teve que fazer esse meio oval também que eu estou fazendo aqui, para ter a base de como o braço vai estar. Você, no desenho, você tem que fazer o personagem ele inteiro, né? Não importa se ele vai estar de armadura como esse, que o ombro não está aparecendo, mas você vai ter que usar as formas geométricas para não perder, né? O desenho não ficar desproporcional, não ficar errado a anatomia. Então o artista ele teve que imaginar o braço desse personagem vindo lá por trás, vou fazer fraquinho aqui. Digamos que o braço dele esteja assim, né? Aqui é o bíceps, aí aqui é o antebraço. Aqui eu vou reforçar porque a gente vai precisar dessa. Aqui como se o braço dele tivesse, a gente não está vendo, mas tem que imaginar como estaria lá atrás, né? Seria mais ou menos assim. Deixa eu apagar aqui, para ilustrar o que eu estava tentando passar. É necessário essa parte aqui. Deixa eu reforçar aqui o tórax e apagar um pouquinho. Vendo? As formas geométricas já estão aí, já está quase aparecendo a figura. Vamos dar um pouquinho de imaginação que vocês vão quase visualizar. O desenhista ele consegue visualizar, né? O que ele está tentando fazer. Mesmo com sem as formas, ele já consegue ver o desenho quase pronto. Eu já estou vendo aqui onde eu vou colocar os olhos, a boca, enfim, os detalhes. Aqui tem essa outra mão, vou usar outra salsicha aqui, vamos dizer assim, falhei esse termo, para formar esse dedo, outra para formar esse dedo aqui. Esse aqui está num ângulo mais de frente, né? Ele muda um pouquinho, aqui outro dedo, esse aqui está assim, um soco, não está fechado. E aqui eu uso uma salsichinha, outra salsichinha aqui e outra para formar duas, na verdade, para formar o polegar. E aqui seria a palma da mão fechada. Pronto, aqui já está a forma dessa outra mão, aqui me fechando. Por outra vez a ponta. Essa ponta eu comprei para fazer um teste com ela, mas elas são horríveis. Bom mesmo é pontas da Pentel. Essas são boas. Essas aqui é paralelo, então não é muito boa. Tem um detalhezinho no capacete dele que seria como se fosse a orelha, né, do Pegasus na armadura dele. Eu vou usar um círculo aqui maior e um círculo menor para ver a outra base dele lá. Depois eu vou usar essa base que eu fiz do círculo para formar a figura, né? Então eu pego e puxo umas linhas aqui do lado para formar aquela orelha ali da armadura ali. Seria mais ou menos assim. Esse daqui depois eu apago o excesso de linhas, né, do círculo, viu? Como já formou aqui a parte lá da armadura. Aqui para os joelhos eu vou usar um meio oval, a forma meio oval. Seria meio oval? Seria. Vamos deixar assim, oval. Para a perna, aquela parte da perna, a gente usa também uma forma cônica. Eu usei os braços. É mais ou menos desse tamanho.
Deixa eu medir aqui. Tamanho de uma cabeça. Viu como é importante usar as medidas para o desenho não sair todo errado na folha? E aqui na parte da perna, aqui da panturrilha dele, eu vou pegar, só vou fazer um risco assim. Vou cruzar aqui por dentro para saber onde vai sair a parte da perna. Ficou grande. Deixa eu olhar a referência. Ficou um pouco grande, isso aqui eu vou pagar. E eu só vou reforçar aqui fora, né? Onde a parte... quebrou de novo. Pra cá. E aqui é a parte da armadura lá, do joelho lá. Aqui já está praticamente acabado, só dá um detalhezinho aqui do efeito, isso aqui. Como o mangá é marcado, você pode marcar essas sombras aqui do desenho. Se fosse no realismo, você não poderia marcar, porque senão ia ficar fora... Não ia ser mais uma figura realista, ia ficar uma coisa meio feia, porque desenho realista não tem contorno. Você não tem contorno, né? A gente não encerra uma linha preta aqui em volta da gente. Então, no desenho realista, a gente não pode fazer essas marcações, senão vai estragar o desenho. Então, para essa parte daqui, a gente tem que não visualizar como está na referência, aí já está com o acabamento no desenho, já está com o detalhe essa parte da armadura aqui, que lembra uma saia, digamos assim. Então a gente tem que imaginar o personagem como se fosse sem essa sainha aí, esse detalhe aí da armadura. Então a gente faz uma forma assim, como se fosse a cuequinha do Super-Homem lá, né? Os super-heróis da DC usam muito isso, né? Então a gente faz aqui, dessa forma mais ou menos, para a gente saber ter a medida certa do desenho não sair tudo errado. Pronto, usando essa forma aqui. Daqui eu vou puxar a outra perna dele, uma forma, como eu já usei essas partes, o braço e outra perna, mais uma forma cônica, de cone, formato de cone. Aqui, não seria formato de cone, seria mais um cilindro, sei lá. Bom, é essa forma aí. E aqui aquela parte da armadura, vou fazer outro meio oval, meio círculo. Pronto. O seio já está praticamente concluído, né? Aqui tem o pé dele vem mais ou menos, deixa eu fazer a medida, olhar a referência. O pé dele seria mais ou menos aqui, então a gente puxa uma figura assim, pronto, já formou o pé, como se fosse aqui, digamos, quase um triângulo, né? Deixa eu aqui, um triângulo, como se fosse um triângulo, um pé de pato, né? Sei lá, dessa forma aqui. Você puxa um risquinho aqui, um para cá e outro. Aí formou isso aí, como se fosse como se fosse um triângulo mesmo. Uma buzina aí, deve ser o vizinho aí chegando de moto. Ele sempre faz isso, chega e dá uma buzinada. Aqui o C está concluído praticamente, só falta dar os detalhes dele. E agora vamos fazer o Pegasus. Deixa eu puxar de novo para cá. E vamos lá. O cavalo, o Pegasus, a gente começa também pela cabeça dele. O desenho é sempre bom você sempre começar pela cabeça, é sempre a base do desenho inteiro. Só que a cabeça dele, não vou poder usar assim, ela para medir assim, o Pegasus inteiro, porque a gente não está vendo ele em pé, a gente está vendo ele meio que voando, né? Então seria o que? Umas 7 cabeças dele, nós vamos ver se é essa medida mesmo. Primeiro a gente faz aquela parte do focinho dele, a gente faz uma forma assim, meio oval. Aqui a gente usa um círculo para ver aquela parte do focinho dele, que é como se fosse o maxilar, né? Onde começa o maxilar, uma mandíbula. E os pontos, viu? Daqui eu vou puxar uma linha para cá, viu? Então já formou quase o focinho do cavalo todo, do Pegasus. E aqui é a base do crânio dele. Pego
uma figura geométrica meio assim, jogo para cá. Aqui é onde seria o olho, né? O olho dele está mais ou menos aqui. E eu uso outra forma aqui para fazer a orelha dele. Bom, as medidas do Pegasus são para o corpo dele, deixa eu ver aqui na referência. Deixa eu ver na referência. Tá. Uma cabeça, duas cabeças, três cabeças. 4 cabeças é o tamanho do Pegasus, do corpo do Pegasus. Aqui eu vou usar essa forma geométrica para criar o pescoço dele. Aqui eu vou usar outra forma, uma forma aqui para cá também, para a parte do músculo dele. A anatomia do cavalo é muito diferente do Pegasus, do Seiya, mas a gente usa também as formas geométricas e ele vai começando a aparecer. Aquela parte da pata dele, eu vou usar um círculo, vou puxar outra parte aqui. Bom, eu acho que já deu para entender, né? Eu vou dar uma acelerada no vídeo, aí vocês, para não ficar, né, impediente para vocês, aí vocês vão olhando para e fazendo o desenho depois, tá? Eu vou deixar no final do vídeo a referência na tela final do vídeo, para vocês darem pausa e tirar uma cópia, né, do desenho e fazer em casa, fazer aí com você, para vocês mesmos, né? Eu tô me atrapalhando tudo para vocês fazer o desenho e ir treinando aí, tá bom? Vou acelerar o vídeo. Pessoal, então eu tô voltando aqui, tô fazendo os detalhes da asa do Pegasus, que eu usei essas formas aqui para compor a base da asa dele. Aí agora eu estou fazendo os detalhes aqui como se fossem as penas da asa. A figura do desenho não tá muito, ela não tá completona aqui, porque se vocês já repararam na referência, tem uma margem aqui, né? Então tem um limite. Aí a figura ela não está completinha aí. Então não dá para fazer o Pegasus inteiro por causa da imagem que eu peguei, da referência. Vocês estão vendo que tem coisas que não está saindo igualzinho lá a imagem, né? Por quê? Porque é praticamente impossível você reproduzir totalmente 100% idêntico. Isso que às vezes frustra uma pessoa que está desenhando, começando a desenhar, que quer que o desenho fique idêntico, como se fosse uma cópia perfeita da referência. Isso aí você só vai conseguir copiando mesmo, baixando a imagem e copiando ela, passando para, né, imprimindo a imagem. Aí você vai ter ela perfeitinha, do tamanho que é lá na referência. Idêntico, né? A referência. Pronto. É isso, viu? Eu formei a figura do Seiya aqui e do cavalo. Agora vou dar os detalhes. Não sei se vai... Na verdade vai ficar muito longo nesse vídeo, então no próximo vídeo eu vou dar os detalhes do desenho, né? Vou botar os olhos, a boca. Antes de eu finalizar, eu vou botar aqui a linha guia da onde seria os olhos, a boca e o nariz. Se você reparar na imagem de referência, ele está olhando para um ponto específico, como se estivesse olhando um inimigo, sei lá, alguém que ele está lutando, né? A pessoa que ele está lutando. Então essa pessoa está naquele ângulo ali de visão dele. E o rosto dele está meio inclinado. Então,
A linha guia do nariz, da boca, ela vem daqui. Os olhos dele estão mais ou menos nessa altura aqui. Então eu vou usar uma linha guia e está meio reto. Estaria reto? Deixa eu ver aqui. Essa linha guia, ela está vindo mais assim, mais inclinada. Então, do ponto de vista dele, os olhos dele vão ficar assim, nesse ângulo. Se ele estivesse completamente de frente, vou desenhar um oval aqui. Se ele estivesse completamente de frente, essa linha guia está no meio e os olhos nessa base aqui. Aqui seria o nariz e aqui a boca, né? Um pouco abaixo dos olhos vai vir a linha do nariz. Um pouco abaixo do nariz está a linha da boca. Estaria mais ou menos aqui. Acabei desenhando aqui a boca do C aqui, só para dar uma base para vocês. E o nariz, vou fazer o nariz também. Aqui seria mais ou menos o nariz. Assim, eu já formei aqui quase o rosto dele já. Bom, na próxima aula eu faço as formas do rosto, né? A forma do PLC, a forma do Pegasus também, tá? Então eu vou deixar aí a imagem de referência para que vocês possam tirar um print da tela e depois copiar, né? Imprimir essa imagem e para vocês treinando aí em casa de como, não liga para o barulho que vem da rua, pessoas falando, né? Mais uma vez eu peço a vocês para não levar em conta isso, porque realmente aqui tem muita gente onde eu moro. Então, como hoje é sábado, né? Final de semana, então tem muita gente em casa, aí faz um pouquinho de barulho, vem muitos sons externos aí. Então eu vou deixar a imagem, como eu estava falando, para vocês pegam ela, tiram um print e depois imprime e faz o que eu acabei de fazer aqui, né? Usar as formas geométricas, observar primeiro, né? Primeiro passo, desenhar a cabeça, tirar a medida do corpo e ir fazendo o resto do desenho usando as formas geométricas, tá bom? Obrigadão aí, mais uma vez eu peço para que vocês deixem um like, se quiser comentar pode comentar. Aqueles que não forem inscritos, como eu falei no começo, muito obrigado, né, por estar aí vendo o vídeo, sejam bem-vindos. E não custa nada vocês se inscreverem e também para ajudar o canal a ficar chegando em mais pessoas, né, os vídeos chegando em mais pessoas que querem aprender a desenhar. Compartilhar aí, ajudar o canal a crescer mesmo, para chegar em mais pessoas que querem, né, aprender a desenhar, que gostam de desenho, né, já desenham, que querem aprimorar as técnicas. Então eu peço esse pequeno favor, que não vai custar nada para vocês, é de graça, né, e que vai ajudar muito o canal a crescer e, como eu falei, vai chegar em mais e mais pessoas que vão aprender mais e mais técnicas novas, e quem não sabe desenhar vai aprender a desenhar, tá bom? E é isso aí, obrigado, tchau.